Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Hora de deixarmos Deus nos falar. Todos os dias nós temos que nos relacionar com Deus. Para isso, eu transmito nos meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, também no Instagram, eventualmente, Paulo Roberto Maciel 6 barra, eu transmito os textos da liturgia diária para que cada um possa rezar, orar, para receber a palavra de Deus. Como é importante a palavra de Deus em nossa vida. Então vamos à liturgia dominical. Liturgia da palavra de 21 de fevereiro de 2021. Primeiro domingo da quaresma. A cor litúrgica é a roxa. No rito da celebração temos o creio, prefácio próprio, primeira semana do saltério. Antífona da entrada. Quando meu servo chamar, hei de atendê-lo. Estarei com ele na tribulação. Hei de livrá-lo e glorificá-lo. E lhe darei longos dias. Salmo 90, versículos do 15 ao 16. Oração do dia. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 9, versículos do 8º ao 15. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho meu arco nas nuvens, como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. E não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas águas toda criatura. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial agora é o 25, versículos 4º BC ao 5º AB, 6º ao 7º BC, 8º ao 9º, refrão é o versículo 10º. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Repitamos! Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Mostrai-me ao Senhor vossos caminhos e fazei-me conhecer vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Repitamos! Verdade e caminho. Melhor dizendo, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Segunda leitura é a leitura da primeira epístola de São Pedro, capítulo 3, versículos do 18 ao 22.
Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava a longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a nossa salvação, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 1, versículos do 12 ao 15. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do Evangelho, que foi preparada pelo líder da comunidade Nova Aliança, Antônio Carlos Santini. Ele faz uma reflexão sobre o Evangelho do dia. Liturgia comentada. Convertei-vos. Marcos, capítulo 1, versículos do 12 ao 15. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Quando o reino de Deus se aproxima de nós e um tempo de misericórdia nos é oferecido, o gesto de abertura ao reino e de acolhida à graça consiste em uma mudança de vida. Fazer a penitência ou converter-se são dois modos de dizer a mesma coisa. Reconheço os meus erros e aceito perdão. Frei Raniero Cantalamessa ensina: por trás da palavra vernácula, conversão, está quase sempre no Novo Testamento a palavra grega metanoia. Uma palavra que, traduzida, significa revolução mental. Pode-se ficar surpreso, mas é a tradução literal. Meta é a preposição que significa inversão de movimento, subversão, emborcamento. Noia é um substantivo que significa mente. A revolução evangélica é diferente por duas razões fundamentais. É uma revolução, primeiramente, interior da mente. E é uma revolução contra si mesmo. É realmente, como dizia João Batista, pôr o machado na raiz, conforme Mateus capítulo 3, versículo 30. E na raiz da própria árvore, não na do vizinho. Porque a raiz de todos os males está ali, no coração do homem, na sua liberdade doente. É a partir de dentro, ou seja, do coração do homem, dizia Jesus, que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade. Conforme está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 7, versículos de 21 e seguintes. E São Tiago reforça dizendo:
De onde vêm as lutas e as contendas? Hoje poder-se-ia acrescentar a injustiça, o ódio, a violência entre vós. Não vêm elas de vossas paixões, que combatem em vossos membros? Tiago, capítulo 4, versículo 1. Qualquer revolução que não comece por aqui, mas que busque somente abalar as estruturas, é uma pseudo-revolução que deixa as coisas ou as faz depressa voltar a ficar no mesmo ponto em que estavam. É nadar em círculos, é lutar como um Dom Quixote contra moinhos de vento. Na liturgia das cinzas, com que há alguns dias se inaugurou o caminho quaresmal, a Igreja nos dirigiu insistentes convites que não devemos deixar caírem no vazio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. O sino que dobra hoje para nos chamar à conversão, dobrará amanhã para chamar outros para a vossa despedida deste mundo. Não aconteça que o dia da morte nos surpreenda de improviso e nós, tomados de medo, busquemos angustiadamente um espaço de penitência, uma outra quaresma que seja, ou mais uma semana, e não o encontremos. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Devolve-me, Senhor, a alegria de ser salvo. Salmo 51, versículo 14. Agora vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade, livremente, os meus vídeos, os meus textos, aqueles que estão no meus endereços eletrônicos. Tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Usem à vontade, livremente, porque a ordem é do meu Deus. Jesus disse: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Então nós somos todos missionários para procurar salvar o maior número de almas possível, porque a gente observa que tem muitas almas perdidas e que não querem aderir à palavra de Deus. Então nós fazemos o nosso trabalho, divulgando, testemunhando, sem forçar. Ninguém é forçado a nada. Deus não força ninguém a acreditar nele, a seguir os seus mandamentos. Bem, o texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreveu para o site a12.com. 21 de fevereiro é dia de São Pedro Damião. O santo deste dia é venerado como doutor da Igreja, já que pela doutrina e amor à Igreja testemunhou sua vida de santidade. São Pedro Damião nasceu em Ravenna em 1007. Teve uma infância sofrida devido à morte dos pais. Mais tarde foi acolhido pelo irmão mais velho até entrar na vida religiosa pela ordem camaldulense. São Pedro Damião lutou para reformar a vida religiosa contra a venda dos privilégios eclesiásticos e lutou também contra o concubinato. Pedro Damião dirigiu e fundou um grupo de mosteiros que seguiam, com certas variações, a reforma camaldulense. Trabalhou incansavelmente para devolver à vida religiosa seu sentido de consagração total a Deus na solidão e penitência. A partir de 1046, foi levado a trabalhar para a santificação de toda a Igreja de Cristo e começou a se tornar grande sua fama de santidade. Foi ordenado bispo e cardeal de Ostia, perto de Roma, de onde auxiliou muitos papas. Foi legado do pontífice Gregório VII, visitador dos mosteiros, escritor, conselheiro, libertando a Igreja de seus vínculos temporais. Sua extensa obra teológica fez o Papa Leão XII reconhecê-lo com o título de doutor da Igreja. Reflexão. São Pedro Damião nos ensinou a amar a Igreja de Jesus e ensinar as verdades do Evangelho. Nunca aceitou a corrupção e propôs reformas profundas para a vida religiosa. Que este exemplo de vida conduza-nos também para uma vida de honestidade e luta pela transformação da sociedade, denunciando toda corrupção e injustiça que possa ferir a dignidade humana.
oração. São Pedro Damião, por vossa história de vida, podemos sentir o quão sacrificada foi vossa existência por amor às leis de Deus, por amor à igreja que se encontrava tão decaída. Não medistes esforços para que os consagrados retomassem suas responsabilidades e retornassem a uma vida de penitência, orações e santidade. Pedimos-vos, São Pedro Damião, que ajudeis nossos governantes e líderes de nossa igreja a santificá-la e fazê-la encontrar a unidade e o rumo exato da vontade de nosso Deus. Amém. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Pedro Damião, concedei-nos por sua intercessão que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Pedro Damião, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso, Deus do impossível. Peça e receberá, se for para o seu bem. E do aramaico eu clamo, como dizem os protestantes ou evangélicos, Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos. Não importa, somos todos irmãos católicos, evangélicos, protestantes, somos cristãos. Almejamos o mesmo caminho, a vida eterna. E Maranata ou Maranatá significa vinde, Senhor Jesus, é a segunda vinda de Cristo. Um dia vai acontecer e temos que estar prontos, nos arrependendo de nossos pecados para receber a vida eterna, o paraíso, para todo sempre. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus. E no dia que Ele voltar, vai nos levar para a felicidade em plenitude, para sempre.